Oi, fala galera, segunda-feira, conforme a gente combinou, hoje vamos direcionar a aula para o sexto ano. Você que não é do sexto ano, se quiser assistir, não faz mal não, vamos fazer uma revisão, né? Pega seu pet, gente, a apostila, eu tô com a minha colinha aqui. A gente vai falar sobre o tema da primeira semana, o sujeito e o seu lugar no mundo, tá? Eu vou ficar olhando aqui para minhas coisas porque eu vou tentar colocar aqui, ó, umas imagens pra gente acompanhar, beleza? A semana 1 a gente precisa tratar do conceito de paisagem, tá? Então, ó, a paisagem, pessoal, tá aqui, ó. A paisagem é tudo aquilo que a gente consegue ver num determinado lugar e num determinado momento. A gente até falou disso um pouquinho antes da pandemia, lembra? Que é tudo aquilo que eu consigo ver com os meus olhos naquele momento. Muito simples esse conceito, né? É tudo aquilo que eu consigo sentir com os meus sentidos também. Então, a paisagem, ela tem cores, ela tem cheiros, ela tem barulhos, ela tem texturas, né? Eu consigo perceber ela através da minha vivência, tá? Aqui, ó, eu coloquei 3 imagens para vocês. Não precisa responder para mim não, mas fala para mim aqui qual dessas 3 não é uma paisagem. Tô esperando. Pensou? Será que você acertou? Olha só, as 3, pessoal, são paisagens, tá? A gente tem mania de achar que paisagem é uma coisa bonita, né? É uma mata, é uma floresta, é uma praia. Mas a gente tem todo tipo de paisagem. No caso aqui, essa primeira é uma paisagem natural. Essa segunda ela é uma paisagem cultural, urbana, né? E essa terceira também é uma paisagem cultural, é um lixão, né? Não é muito bonito de se ver, mas é uma paisagem que infelizmente ainda existe em vários locais do Brasil e do mundo, né? A gente pode dividir as paisagens, acompanha aí, em 2 categorias: paisagens naturais e paisagens culturais ou antrópicas. O que é antrópico mesmo? Vocês também já aprenderam isso. São as coisas, as ações feitas pelo ser humano. Então, uma paisagem antrópica seria uma paisagem que foi modificada pelo ser humano, tá? A paisagem natural, pessoal, ela é composta por elementos naturais. Por exemplo, aí, rios, oceanos, árvores, né? Então, ela não, em tese, ela não é modificada pelo ser humano. Quando eu olho para uma paisagem e não consigo identificar nenhuma alteração feita pelo ser humano, eu chamo aquela paisagem de paisagem natural. A gente sabe que hoje em dia no nosso planeta quase não existe, né, lugares em que o ser humano não realizou modificações, tá? Então esse é um conceito que a gente quase não aplica, né? Já a paisagem cultural ou antrópica, ela é formada aí pelos elementos culturais, quer dizer, coisas que o ser humano modificou. Por exemplo, as cidades, as estradas, as casas, constrói prédios, as fazendas, né? Aqui, ó, coloquei pra vocês um exemplo de paisagem natural. Tá vendo? Vocês conseguem ver aí? Só tem elementos naturais. O que eu consigo perceber aí? Tem uma montanha, né? Tem um rio, um lago, não sei o que é isso, árvores, rocha, né? Capim. São elementos que não foram criados pelo ser humano e, com base nessa imagem, não me parece ter sido alterado. Com base nessa imagem. Talvez se eu for conhecer a história desse lugar, eu vou ver que tem alguma alteração sim. Aqui em seguida, ó, já tem uma paisagem cultural, que é da cidade do Rio de Janeiro. Você consegue identificar nela elementos naturais? Pensa um pouquinho. O que tem de elemento natural aí? Eu tô vendo aqui, ó, montanha, tem o mar, tem o céu, as nuvens, eu vejo vegetação. Mas eu vejo também o que nessa paisagem? Os elementos culturais, né? Os prédios, até a própria praia, né? A gente tá vendo que tá construído várias coisas lá, né? Os barquinhos na água, certo? Ficou tranquilo, né? A diferença. Paisagem natural e paisagem cultural. Se não tiver ficado claro, volta um pouquinho lá. Eu sei que eu tô falando um pouco rápido, mas é porque o vídeo não pode ser muito longo, tá? Em seguida, pessoal, olha aí. As paisagens, elas são únicas. O que isso quer dizer? Estou dizendo que não existe uma paisagem que é idêntica à outra, mesmo se ela tiver os mesmos elementos.
Olha aí essas duas imagens. Eu repeti a imagem do Rio de Janeiro e coloquei aqui embaixo uma foto de uma cidade, de uma praia que fica na África do Sul, em Cape Town. Nessa cidade de baixo e na de cima, tanto no Rio de Janeiro quanto em Cape Town, você consegue perceber montanhas? Sim. Tem o mar? Tem o mar. Tem vegetação, tem casas. É idêntica? São idênticas? Não são idênticas, né? Então, tem os mesmos elementos, mas as paisagens são diferentes. E sempre vai ser assim, inclusive as naturais também, né? Outra forma de diferenciar a paisagem, pessoal, é pelo tempo. Olha essas duas fotos aí, que interessante. Todas as duas são da cidade de Uberlândia, mas a de cima tiraram uma foto da Praça Tupã Vilela ali nos anos 1920 e embaixo é uma foto da praça atual. Ou seja, eu mudei de lugar. É o mesmo lugar? É o mesmo lugar? Mas é a mesma paisagem que eu tô vendo? Não, a paisagem mudou. Então a foto de cima representa uma paisagem aqui e a foto de baixo representa outra paisagem, certo? Entendeu isso? Por isso lá no começo eu falei que é o que a gente vê num determinado lugar, aqui no caso é o mesmo lugar, certo? Num determinado momento, ou seja, um tempo. Aqui eu tenho dois tempos diferentes. No exemplo anterior, deixa eu voltar. Ó, as paisagens. Eu tenho o mesmo lugar? Não. Eu tenho o mesmo tempo? Provavelmente. As duas fotos são atuais. Então eu mudei de lugar e não mudei de tempo. No caso dessa de Uberlândia, eu não mudei de lugar e mudei o tempo. Olha só. Tudo isso causou alterações na minha paisagem. Tranquilo isso daí? Gente, muita atenção com isso daqui, ó. Uma paisagem cultural, ela pode ser composta por elementos naturais. Às vezes cai lá na sua provinha, na sua atividade, uma imagem linda, igual essa daí, ó, de baixo. Um campo de girassóis, aquele tanto de flor lindo, aí você fala, ah, que natureza linda, só pode ser natural. Gente, deixa eu contar pra vocês que foi um ser humano que foi lá e plantou restante de girassol pra fazer óleo. Óleo de girassol, fazer semente para alimentar pássaros, né? Então, apesar de ser lindo e de ser um elemento natural, o girassol é uma flor, é uma planta, mas aquela plantação ali foi criada por o ser humano, né? E o exemplo de cima são búfalos. Eu sei que existem búfalos que vivem de forma selvagem na África, no norte dos Estados Unidos, se eu não me engano. Aqueles lá, se eu tirar uma foto deles correndo lá na natureza, eu tô falando talvez de uma paisagem natural. Agora, esses daí da foto, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas eles estão com uma etiqueta, né, presa na orelha. Quer dizer que eles são de alguém que tá criando aí pra tirar o leite, pra aproveitar a carne, né? Então tem uma finalidade comercial, é pecuária, né? É uma atividade para vender. Então o ser humano tá aí de novo usando elementos naturais de uma maneira diferente, como uma atividade econômica. Tranquilo? Por fim, para a gente fechar esse módulo, a gente vai falar da diferença das paisagens rurais e urbanas. A partir do momento que eu entendi o que é cultural e o que é natural, eu já vou passar para essa próxima fase aqui. A paisagem rural e a urbana, as duas são o quê? Naturais ou culturais? Respondeu? As duas são paisagens culturais. Agora, se eu te pergunto, qual delas possui mais elementos naturais? Qual? A rural, não é? Até pelas imagens aí eu consigo perceber. Quando a gente pensa em rural, a gente tem que lembrar da fazenda, onde tem a vaca, as plantações. Geralmente são atividades econômicas que acontecem lá. As atividades que acontecem lá são voltadas para a agricultura, que é plantar os alimentos, né? Para a pecuária, né? Que é a criação de animais, vaca, galinha, porco, né? Produção de alimentos de modo geral, tá?
Geralmente, quando eu tô falando das paisagens rurais, a gente sempre remete, pessoal, a atividades econômicas que a gente chama de primárias, né? Que no caso é a pecuária, a agricultura e o extrativismo. A pecuária entra aí a criação de animais, vaca, porco, galinha, uh, outros, né, gente? Tem gente que cria pato, carneiro, ovelha, enfim, abelha, entra tudo aqui, tá? A produção de alimentos na agricultura, tá? A produção, o plantio de arroz, feijão, vegetais, frutas, legumes, né? Tudo entra aqui na agricultura. E o extrativismo, pessoal, entra três formas de extrativismo. Eu tenho o extrativismo mineral, que é aquele que eu vou lá e extraio da natureza coisas que eu preciso, por exemplo, o ouro, o ferro, o diamante, né? Uh, o extrativismo vegetal é aquele que eu extraio vegetais da natureza para coletar sementes, frutas, geralmente para produzir cosméticos ou remédios, tá? E o extrativismo animal, que é a caça, né? A pessoa extrair animais ali do meio natural, ele não tá criando aqueles animais, tá? Extrativismo animal, a pessoa vai lá e retira da natureza aquele animal ali, ou para alimentação, ou para produção de alguma coisa também. Remédios, vestuários, né? O barulho. Desculpa pelo barulho. Então fica aí essa diferença, tá? Entre a paisagem rural e a paisagem urbana. Além da diferença visual que a gente consegue observando aqui as duas imagens, os elementos naturais que estão aparecendo mais aqui na paisagem rural e os elementos culturais que estão aparecendo aqui na paisagem urbana, tem essas diferenças das atividades, né? Eu falei das atividades do meio rural e no meio urbano. Quais são as atividades? Você mora no meio urbano, não mora? Você não mora numa cidade? Quais são as atividades econômicas que a gente vê todos os dias? A gente vê a prestação de serviços, a gente vê o comércio, a gente vê a indústria, né? Gente, eu não tô dizendo que eu não posso ter nenhuma dessas atividades no campo. Posso. O que eu tô dizendo é que a maioria delas acontece aonde? Nas cidades, tá? Então, fica aí a diferença entre as atividades econômicas do meio rural e as atividades econômicas do meio urbano. Tudo bem? Por hoje é só. Essa semana vocês façam aí essas atividades do PET. Eu tava pensando, eu não vou corrigir individualmente, tá bom? Amanhã, terça-feira, eu vou colocar um story com a correção. Eu vou falando e vou mostrar as respostas para vocês, porque eu não consigo corrigir todos individualmente. Mas quem tiver dúvidas vai responder o story e vai falar, não entendi. E aí eu vou falar com aquele aluno especificamente, tá bom? Aqui, junto com essa aula, quando você terminar de assistir, você passa pro lado aí, ou aqui embaixo na legenda, eu vou ver onde fica melhor. Eu vou colocar as páginas do nosso livro didático que fala sobre esse assunto. E aí, como forma complementar, gente, porque esse PET ele é muito resumido, tá? Então, como forma complementar, ao longo dessa semana, você vai fazer essa leitura que eu vou deixar aqui na legenda e você vai fazer essas atividades também. Tranquilo? Na sexta-feira, eu vou postar a correção dessas atividades. Ok? Acompanha sempre a página, olha sempre os stories, tá bom? Eu sempre vou colocar aqui algumas enquetes, algumas atividades gerais para todo mundo ir participando. Gente, é uma forma de estudar diferente que a gente precisa desenvolver novas capacidades. E vocês precisam se esforçar mais do que o normal, tá? Porque senão vocês vão ficar no prejuízo, não é? Vocês estão perdendo um ano aí, ó. Então vamos aproveitar que agora tem esse espaço e vamos estudar da melhor forma possível, tá bom? Então, fazer o PET, as atividades do PET, se eu não me engano, são 5 ou 6, muito simples, tá? E fazer a leitura e as atividades do nosso livro didático. Lembrando, quem não tem o livro, eu coloquei um link aqui na biografia desse perfil que você consegue acessar o nosso livro online também, tá bom?
Dúvida, deixa aqui no comentário ou manda pra mim em inbox, vai lá no destaque do sexto ano, responde lá a pergunta, tá bom? Um abraço pra vocês. Tchau, tchau.